E por outro lado, talvez conviesse ter presente se esses casos de corrupção foram nas Índias mais frequentes ou de maior tom do que na metrópole. Para além disto, queria dizer, como sempre, do encanto de o ouvir. E acrescentarei que maior encanto tenho é muito frequentemente folheado o seu grandioso manual. Muchas gracias. Bien, le contesto. La administración evidentemente tenía sus controles. Otra cosa es que esos controles fueran perdiendo efectividad con el tiempo. Yo no he llegado todavía al siglo XVIII, donde generalmente se suele afirmar que el juicio de residencia quedó ya prácticamente como algo formal. Una de las cosas que hay que estudiar es la efectividad del control. Aquí yo trato de ver, cuando veo la sentencia y cuando estudio las sentencias, trato de ver la efectividad que tenía ese control de los jueces, del Consejo sobre las sentencias dadas sobre los jueces. Trato de ver esa efectividad. Y hay algunos casos en donde pues, se llega a suspender al oidor. Evidentemente, las Indias, al estar muy apartadas de la metrópoli, pues permitían una mayor relajo, vamos a llamarle así, con respecto a la administración. Me parece muy interesante la pregunta que hace si solamente en las Indias. Curiosamente, casi todos los trabajos sobre la corrupción de la Edad Moderna se han centrado en las Indias. Ahora hay algún trabajo sobre Castilla. Conozco también algún trabajo que se está haciendo en Portugal sobre el tema de la corrupción. Pero llama la atención que parece que la única parte de toda la monarquía que fuera corrupta es la administración indiana, y que en Castilla no hubiera corrupción, y que en Aragón no hubiera corrupción, y que en Valencia no hubiera corrupción, y que en Navarra no hubiera corrupción, y que en Nápoles no hubiera corrupción. Curiosamente, territorios en donde no tenían el juicio de residencia. El juicio de residencia era una institución típicamente castellana. En Aragón no tenían otros medios de control, pero no tenían juicio de residencia. ¿Qué pasa? ¿Que en los otros territorios de la monarquía no hay corrupción? ¿O es que no se ha estudiado la corrupción? ¿O no se ha empezado a escarbar el tema de la corrupción? Pues no le puedo contestar, don Pedro, porque esa pregunta me la he hecho y en el trabajo le pongo la poca bibliografía que hay en otros territorios sobre eso. Quizás las Indias se prestarán más, y sobre todo porque el componente humano, las personas que van allí quieren enriquecerse de la manera que sea. Yo creo que he empezado, digamos, a apartar un poco la niebla, pero el banco es muy profundo todavía para seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues perdónenme no haber podido asistir esta mañana, y perdónenme porque es que tengo un problema mecánico que tengo que resolver, y muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, pues tiene la palabra el profesor José Domínguez. Muito obrigado, professor Alberto Morado. Uma boa tarde a todos. Primeiras palavras para o homenagear, o professor Pérez Prendes, e a minha ligação ao professor Pérez Prendes. Eu tive o privilégio, a sorte, a honra de ter tido o professor Pérez Prendes como presidente do meu júri de doutoramento. Curiosamente, esta mesa, eu estou deste lado, todas faziam parte do júri de doutoramento. Embora o professor Pedro Ortega, como mestre, estava do outro lado, o professor Alberto Morado e o professor Sanches Arcilha foram todos membros, o professor Pedro Ortega como mestre e eles como membros do Tribunal de Júri. Daí a minha ligação, então, do Tribunal de Doutoramento, desculpa. Daí a minha ligação, então, ao professor Pérez Prendes. O tema, as cortes, ou a polémica gerada em torno das cortes,
que era um tema extremamente caro ao professor Pérez Prendes, como dizia da parte da manhã a professora Remédios Mourão, era o tema estrela do professor Pérez Prendes. A primeira nota que eu queria dar é que, embora seja uma polémica, um debate já de séculos, nunca foi debatido em Portugal durante a vigência das cortes tradicionais ou históricas. As cortes em Portugal reúnem até 1697-98 e até aí nunca houve debate qual a natureza jurídica ou qual a autoridade das cortes, ou se as cortes tinham soberania ou eram soberanas ou não. Isso é uma questão moderna. Surge pela primeira vez com os autores absolutistas, contestando, nos finais do século XVIII, contestando e dizendo que as cortes tinham um mero caráter consultivo, e depois prolongou-se. Hoje é um tema debatido e tratado por académicos de excelência, como é o caso do professor Martim de Albuquerque e da professora Isabel Gás. Muito bem, eu não vou entrar propriamente nesta polémica, até porque é uma polémica dos caput scolae. A minha comunicação vai centrar-se num aspecto que é a passagem desta polémica que vem desde finais do século XVIII até ao século XXI, uma polémica académica e fora da academia, mas travada no papel. Mas há um momento em que ela deixa de ser travada no papel e travada na realidade. É como a Revolução Liberal de 1820. A Revolução Liberal de 1820 traz à colação as cortes históricas e é aí que se travou o debate se as cortes históricas teriam valor consultivo, ou meramente consultivo, ou tinham um valor deliberativo, se teriam ou não teriam soberania. Esta polémica vai ter resultados práticos, por isso deixa de ser apenas uma polémica no papel, envolve a sociedade civil, a sociedade militar, a sociedade política, o juiz do povo, a Casa dos 24 de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Academia Real das Ciências e a Junta Preparatória das Cortes, onde foi debatido que tipo de cortes ou que tipo de representação nacional é que se pretendia para a época. Mantínhamos a representação nacional das cortes históricas ou tradicionais, convocando os três Estados, povo, clero, nobreza, ou mudava-se o paradigma da representação nacional. É aí que há então este debate que deixa de ser um debate de papel e vem para a realidade, vem para a própria sociedade e levou à criação de um novo Parlamento, ou do Parlamento propriamente dito. Se até aí tínhamos as cortes, temos agora então um Parlamento moderno. As primeiras eleições, como sabem, seguimos o que estava instituído na Constituição de Cádiz de 1812. De qualquer forma, foram feitas umas eleições alargadas, por 4 graus, para eleger as Cortes Constituintes. As próprias Cortes depois vão criar um tema, um sistema eleitoral específico para a eleição das Cortes. Está, entre muitas outras alterações, uma das grandes alterações é deixa de se convocar as cortes tradicionais e elas passam a ser elegidas de uma forma alargada. O que eu vou fazer é trazer alguns testemunhos dessa época, nomeadamente de 1820 e de 1823. Em 1820, 2 debates ou 2 questões. A primeira polémica que se instalou foi quem é que tem a autoridade para convocar as cortes. Enquanto que até aí a autoridade, quem convocava as cortes era o rei, só se não existisse o rei ou ele estivesse incapacitado, é que poderia ser outra entidade, como aconteceu ao longo da história. Mas o grande debate, ou a primeira polémica do vintismo da Revolução Liberal é: mas quem é que convoca as cortes? Ambas as fações pretenderam convocar as cortes. Quer os revolucionários do Porto, como sabem, a Revolução inicia-se no Porto, dia 24 de agosto de 1820, e dizendo logo, vamos convocar as cortes para fazer a Constituição, mantinha-se a regência de Lisboa, que no fundo aproveitou esta ideia, primeiro contestando e dizendo, não, as cortes só podem ser convocadas pelo rei. O problema é que o rei estava no Brasil. Ele se refugiava no Brasil, nos finais de 1807, por causa das invasões francesas. Então é esta polémica. E, embora inicialmente a regência de Lisboa tenha contestado, acabou por aderir e dizer,
Não. Então, nesse caso, quem tem legitimidade para convocar as Cortes somos nós e não o revolucionário do Porto, não a Junta Provisional Suprema do Governo que foi instituída no Porto. A questão da legitimidade acaba por ser solucionada quando se fundem os dois governos. Já é posta a regência em Lisboa, formou-se uma nova regência, ligada já pelos ideais liberais do Porto, e ambos acabaram por se fundir e formar uma única junta provisional, portanto isso ficou arrumado. Levantou-se depois a questão, então, que tipo de representação nacional? A questão foi debatida, sobretudo, a nível da junta provisória preparatória das Cortes. Pediu-se a opinião às duas principais entidades culturais na altura, que era a Universidade de Coimbra e a Academia Real das Ciências de Lisboa, e pediu-se a colaboração de todos os intelectuais da época. Alguns documentos chegaram até nós, é claro que a maior parte foi destruída. Em concreto, primeiro testemunho contra as cortes tradicionais. Surge, embora já anteriormente tivesse sido contestado e isso gerasse esta polémica, o Manifesto 31 de outubro de 1820 diz isto: ressuscitar as antigas formas do feudalismo e um vão circular de cortes. Portanto, começa aqui esta alusão às cortes históricas e às cortes tradicionais. Convocá-las e dissolvê-las, aumentar-lhe ou diminuir-lhe as vozes, atendê-las ou indeferir-lhes, dependia absolutamente do chefe que as presidia. Portanto, daí é esta contestação. Outro testemunho de um deputado que era o Tregoso de Aragão Morato, já numa das Assembleias da Constituinte de 1821. Portanto, ele contesta em parte as cortes históricas e ele diz agora: e agora o povo, ou seja, a nação, porque eles falavam sobretudo em soberania nacional, reassume para alegar a soberania, porque a questão estava no poder da soberania, se as cortes tinham não. Então, a nação agora reassume para alegar em termos mais explícitos do que ao princípio fizera, no rei, mas mais nas cortes. Portanto, a grande polémica é, em 1820, que já vinha atrás, é as cortes devem ou não ter soberania. Claro que a decisão foi que as cortes eram soberanas. Mesmo assim, há um debate muito interessante, que é de 13 de julho de 1821, numa das Assembleias das Cortes Constituintes, e que, no fundo, não há muito mais argumentos do que os que são travados hoje. Por exemplo, o deputado Pereira do Carmo diz o seguinte: as cortes sempre foram olhadas pela nação e pelos senhores reis deste reino como formando parte das leis fundamentais da monarquia. Portanto, Pereira do Carmo é a favor de que as cortes tinham soberania e que eram um órgão deliberativo. Qual foi, porém, a autoridade das cortes nos tempos passados? As cortes exerceram muitas vezes a soberania como representantes da nação em que ela reside. Portanto, acreditava, eu vou ler apenas partes, porque senão seria demasiado extenso. E ele, para fundamentar o poder deliberativo ou a soberania das cortes, chama a colação as cortes de Lamego, duvidando se elas seriam verídicas ou não, as cortes de Coimbra de 1385, as cortes de 1641 e as cortes de 1661. Portanto, ainda hoje são os principais argumentos do poder deliberativo das cortes. E isto foi debatido, então, numa Assembleia das Cortes Constituintes em 1821. Para além disso, ele acrescenta: as cortes tinham o poder de conceder ou não impostos e pedidos. Vem a seguir outro deputado, que é o deputado Pessanha, que discorda. Diz: o rei é chefe do poder executivo, é chefe do poder legislativo, ou melhor, era chefe do poder legislativo e do poder judicial. Logo, os três estados do reino, portanto, referia-se ao povo, clero e nobreza, apareciam na sua presença só para serem consultados. Portanto, contrariamente ao deputado anterior, o deputado Pessanha defendia que as cortes teriam apenas um poder consultivo. Diz mais: pode dizer-se que há uma verdadeira Constituição quando o monarca reúne em si tais poderes? Creio que não. Mesmo assim, deixa aqui uma abertura que é: a única prerrogativa bem definida das nossas cortes antigas era conceder subsídios de coroa.
Deputado Sarmento já volta de novo para o poder deliberativo e diz: os monarcas de Portugal nada faziam sem ouvirem o Conselho da Nação, porque os negócios públicos de importância se travavam com a audiência dos povos congregados em cortes. Pois, apesar dos antigos reis de Portugal estarem revestidos de maior poder, o exercício dele se não reputavam legítimo, sem consentimento da nação. O deputado Soares Franco também vai um pouco nesse sentido, dizendo-se: estabeleceu-se com o tempo uma monarquia hereditária, mas juntavam-se sempre as cortes para jurarem príncipe herdeiro, para resolverem as dúvidas sobre a sucessão da coroa e regência, por qualquer impedimento do rei, para deliberarem sobre a paz, a guerra e, sobretudo, para estabelecer tributos ou subsídios de qualquer natureza. Era da mesma opinião o deputado Brandão, que elas concediam pedidos ou subsídios. No entanto, ele diz: não tratavam de outros negócios e apenas tinham o direito de fazer súplicas, às quais o rei referia brevemente e como lhe parecia. Não tinham o direito de fazer leis, de examinar as operações do governo ou de exigir a responsabilidade dos prevaricadores. Não havia representação nacional, pois que se não pode chamar representação nacional ao ajuntamento dos procuradores de alguns povos suplicantes. A nova Constituição declara que a soberania reside essencialmente na nação, que a ela pertence fazer a sua Constituição e as suas leis, que todos os empregados públicos, qualquer que seja a sua graduação, dela recebem o poder, exercita e a ela são os responsáveis pelo abuso desse poder. Portanto, esta sessão das Cortes Constituintes de 1821 trabalham então esta questão entre o poder deliberativo e o poder consultivo, se tinham ou não tinham soberania. Como sabem, as Cortes Vintistas depois assumem o poder deliberativo, há a separação de poderes, o poder legislativo passa a pertencer às Cortes. Depois das Cortes Constituintes, constituem-se ou foram eleitas as Cortes Ordinárias, que estiveram, não chegou a um ano, em vigor, entre 1822 e 1823. Em 1823, com a revolta da Vila Francada, são dissolvidas as Cortes e levanta-se de novo o problema do poder das Cortes. Em contexto? No contexto de uma comissão constituinte de 14 membros, que é nomeada por Dom João VI para preparar o projeto da nova Carta de Lei Fundamental. Então, eu trago-vos aqui, não vou ler todos para não estar a ultrapassar muito tempo, no fundo já entendemos qual era o objetivo, mas mesmo assim vou ler algumas situações só daqueles que efetivamente defendiam que as Cortes deveriam ter apenas o poder consultivo. A Comissão dos 14 membros acabou por se dividir e eu acredito que um dos aspectos fundamentais, um dos motivos fundamentais que levou a que não fosse avante que Dom João VI não tivesse otorgado a respectiva Carta Constitucional de 1823 para ser esta divisão. Quando chegaram ao sistema de governo, o tipo de cortes já não eram as cortes vintistas unicamarais, eram umas cortes ao modo britânico, com Câmara Alta e Câmara Baixa, mas mesmo assim, havia os que defendiam, mesmo com uma Câmara Alta, as cortes devem ter poder legislativo, devem ter soberania, deve existir separação de poderes e, portanto, devem manter esse poder, devem manter essa parte da soberania. Mas grande parte discordou e entendo que terá sido isso que leva a que não vá avante o projeto de Dom João VI para a outorga da Carta Constitucional de 1823, que depois foi levado avante pelo seu filho em 1826. Há um desembargador, António Oliveira Leite, que emite um parecer curioso. Mais uma vez, ele chama à colação as Cortes de Lamego, as Cortes de Coimbra, as Cortes de 1641 e as Cortes de 1668. Mas é curioso que ele chama-as à colação, não para dizer que as Cortes históricas ou as Cortes tradicionais tinham um poder deliberativo, mas para confirmar que elas tinham um poder consultivo. Portanto, os argumentos servem para ambas as teses. Uma das frases que ele diz: sendo, pois, como é, a soberania de Portugal pura, sempre seus soberanos
exercitaram a faculdade de legislar sem contravenção, desde a origem da monarquia, por si mesmos ou com audiência preliminar de seus conselheiros e, finalmente, convocando cortes em negócios de maior gravidade. De tudo quanto fica apontado, bem claro e evidente, torna-se claro e evidente que os senhores reis deste reino sempre tiveram a faculdade de legislar, faculdade proveniente de uma monarquia pura, transformar esta em governo representativo, privando-se o monarca da referida faculdade e transmiti-la a duas câmaras, não será semelhante transmissão destruir pelos seus fundamentos a lei primitiva do reino? E poderá esta junta, é curiosa esta observação dele, que ele defende que não há cá partilha de soberania, a soberania reside no monarca, as cortes é um órgão inteiramente consultivo. Mas depois tem esta coisa curiosa. Isto leva-me a refletir e a ponderar, não sei até que ponto, a tese do professor Pérez Prendes, que criou esta polémica, não estaria certa. Aliás, eu acho que nas três teses, todas têm um fundamento de verdade, por isso torna-se, pelo menos para mim, difícil de optar por uma ou por outra. Eu coloco esta questão. Poderá esta junta, apesar de ser organizada de varões ilustres científicos, virtuosos e zelosos do serviço de Deus, do Rei da Pátria, apresentar um projeto de lei fundamental que transforme uma monarquia pura em um governo representativo com mais ou menos latitude? Portanto, ele questiona-me, a junta foi nomeada pelo Rei, mas nós temos competência para fazer o projeto da Carta da Lei Fundamental? Ele diz, para ocorrer a tudo quanto possa sobreviver por todos os títulos, convém que se convoquem cortes e que nelas, com a audiência dos três Estados do Reino, se fixem os pontos cardeais do projeto da Lei Fundamental. Acho interessante esta posição deste desembargador. Ele defende em absoluto, não há separação de poderes, que as cortes não têm soberania, que as cortes não têm poder legislativo. No entanto, ele próprio diz, bem, mas se trata de alterar as leis fundamentais, a Constituição, então devem ser convocadas as cortes, porque o monarca aí não tem esse poder. E, no fundo, talvez as cortes históricas têm um pouco isto, por isso todas as teses têm razão. É que foi em momentos constituintes, nomeadamente no momento fundacional, 1385, 1641, em momentos constituintes que as cortes têm, então, aquilo que nós pretendemos que seja um poder deliberativo. Há um autor que agora não me recordo aqui qual é, que diz algo também de interessante, que é as cortes não têm soberania, as cortes não exercem soberania, as cortes tradicionais são apenas um instrumento de transmissão da soberania popular. Transmitem e pertencem ao rei. Claro que isto mantém sempre a questão em aberto, eu penso que continua em aberto. O arcebispo de Évora, que era um dos membros o arcebispo de Évora, que era também um desses membros da Comissão Constituinte de 1823, diz o seguinte: as cortes não deviam ter mais do que a autoridade consultiva. O direito e a autoridade de legislar residia sempre no rei, que ouviria e consultaria os pareceres das cortes sobre a necessidade de novas leis quando lhe aprouvesse. Restaurando-se a convocação das antigas cortes portuguesas, com a mesma autoridade consultiva de que sempre gozaram, acrescentando-se, para mais se aproximarem e acomodarem às formas de outros governos representativos, que esta convocação seja dentro de períodos certos e determinados, o que nunca concederam os antigos reis. Portanto, ele diz, devem-se recuperar as antigas cortes com mero poder consultivo, agora, em vez de depender exclusivamente da vontade do rei e da sua convocatória, depois estabelecer um calendário para a convocação das cortes. Outra passagem. Conceder às cortes mais autoridades do que a consultiva, querer que tenham voto deliberativo, é não menos do que dividir a soberania entre elas e o rei. É transformar essencialmente as nossas antigas instituições, lançar abaixo a grandeza e a consideração do trono português, estabelecer um governo monstruoso, perpetuamente convulso e desconfiado, como depois se virá. Nem se diga que é da essência da natureza dos governos representativos usarem os representantes de autoridade deliberativa, porque esta só lhe pode ser essencial do sistema absurdo da soberania popular. Noutra passagem ele diz: a autoridade de legislar foi sempre o primeiro e mais sublime atributo da soberania.
Conceder às Cortes esta autoridade com voto deliberativo, ainda que seja cumulativamente com o rei, é repartir com elas a mesma soberania que deve ser indivisível e fazê-las iguais ao rei. Neste caso, cessa de ser soberano, porque onde há igualdade não há superioridade. Da autoridade puramente consultiva se pode seguir o grande bem do acerto de satisfação dos povos sem o perigo dos males a que está sujeita a autoridade deliberativa. Ele continua, tem aqui outras frases, mas passaria para o último membro dessa comissão, que é o António José Guião. Ele diz isto: como poderemos dilacerar o poder majestático privando do seu principal atributo, qual de legislar só por si, independentemente de cortes? Ninguém entra em dúvida do primeiro atributo e o essencial do imperador é poder legislar. O primeiro atributo da majestade, o poder legislativo, e deste poder, desde o berço da monarquia, usaram nossos reis sem interrupção, conservando-se os povos em harmonia de princípio, em paz e sossego pelo espaço de 7 séculos. Acho que não vale a pena eu estar a continuar a ler o texto, até porque não é meu costume, mas ocorreu-me trazer aqui então este momento que é inaugurado a partir de 1820 e que depois o debate se acende em 1823. Como todos sabem, há uma lei de Dom João VI em 1824 que promete convocar as cortes, mas elas não foram convocadas durante este reinado de Dom João VI. Elas só são recuperadas depois com o poder legislativo, embora Câmara Alta e Câmara Baixa, com a Carta Constitucional que é otorgada por Dom Pedro IV em 1826. Para reflexão, tendo em atenção as 3 teorias em causa, poder deliberativo, poder consultivo ou a tese intermédia, achei curioso que a tese intermédia é posterior, mas no vintismo, quer uma posição, quer outra, utiliza basicamente os mesmos argumentos e com algumas razões. Portanto, repito, penso que todas as teses têm algum fundamento de verdade. Achei curioso e repetiria então aquela situação do desembargador António de Oliveira que diz então o seguinte: concentração de poder, soberania exclusivamente no rei, mas levanta a questão, mas se trata de alterar as leis fundamentais, se trata de fazer um projeto de carta constitucional, não somos nós comissão nomeada pelo rei, não é o rei exclusivamente, devem-se convocar as cortes tradicionais e seria pactuado entre o rei e as cortes, se deveria criar um novo projeto de carta constitucional. Muito obrigado. Gracias, profesor Domínguez. Tiene la palabra el profesor Ortega. Muchas gracias en primer lugar a la profesora Remedios Morán y a la profesora Isabel Graes por la invitación a participar en el homenaje al profesor Pérez Prendes, a quien conocí en octubre del año 1987 cuando obtuve mi primera plaza de profesor universitario en la Universidad Complutense de Madrid, puesto que era el director entonces del departamento. José Manuel Pérez Prendes fue sin duda un historiador del derecho siempre satisfecho con su continua avidez de aprender siempre un poco más. Un aprendizaje crítico consigo mismo y con la historiografía que abordaba la materia jurídica. No se conformó nunca con lo que él ni otros habían afirmado con sus investigaciones históricas, porque siempre aportaba nuevas perspectivas, siempre buscaba vacíos interpretativos y siempre también trataba de ampliar los horizontes de la investigación histórica, o juris histórica, que era como le gustaba decir a él. Con ese espíritu crítico del que él fue maestro constructivo, que es una crítica siempre la que hace constructiva y muy argumentada, pues intento encarar esta breve intervención, aunque la tengo escrita para ser publicada, sobre la pretendida división de poderes, o mejor dicho, de potestades, y la situación en la que, continuando un poco con las reflexiones del profesor Domínguez, ocurrió en España con relación a la administración de justicia.
Hace ya varios lustros, en una charla entre profesores, un viejo catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela decía que en realidad no había tres poderes, sino uno y medio. Detrás de esa afirmación hay más de visión empírica que de teoría jurídico-política, y si reflexionamos un poco, profundizamos un poco en la realidad, veremos que los partidos políticos no buscan en realidad conseguir mayorías parlamentarias, puesto que su fin verdadero y prevalente es conseguir el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo, desde